obrigado, Senhor, pela sua bondade reinando nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque toda a dignidade e honra são voltadas para você, Senhor. Assim como esses sacerdotes, os sumos sacerdotes que estão diante de você e lançam a coroa de honra de volta para você. Assim, hoje estamos aqui à noite, Senhor, para dizer toda a honra seja dada a você, Senhor. Em nossas vidas seja engrandecido, no nosso trabalho, na nossa família, Senhor, em todas as nossas ações. Seja engrandecido, Senhor, e como igreja, unidos estamos, Senhor, para exaltar o Teu nome aqui entre as nações, Pai. Muito obrigado, Senhor, por toda a sua bondade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, gente. Pode sentar. Precisar de vocês, eu chamo. Amém. Glória a Deus. Feliz, gente, de estar aqui com vocês. Vocês estão animados? Estou feliz de conhecer outra parte dessa família. Amém. Nós somos todos irmãos em Cristo. E eu fico muito feliz por isso, por poder também estar desempenhando, né, o ministério aqui nesse lugar. Agradecer aí o pastor Márcio por essa oportunidade que deu para a gente estar servindo a ele. Também assim, né, na ministração da palavra. E eu espero que você seja ricamente abençoado essa noite, assim como eu já tenho sido abençoado pela palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Você está pronto para receber de Deus? Então diga assim comigo, eu estou pronto. Diga, eu sou terra boa. Amém, gente? Você é terra boa, eu creio nisso. Primeiro eu queria me apresentar um pouco, né? Tem muita gente que não conhece a gente, nem eu e nem a Joyce. Então a gente é lá de Campina Grande, como a Ana falou. Eu me converti ali entre 8 e 9 anos de idade. Quando eu tinha 7, meu pai se converteu. E logo eu entendi a necessidade de também estar aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí começou, né, essa carreira cristã que já vai mais de 20 anos aí, servindo ao Senhor desde departamento infantil, a jovens, adolescentes, a igreja local como um todo. E a minha vida foi sempre guardada pelo Senhor, guardada pelos ensinamentos da palavra. O Senhor me livrou de muitas coisas. Eu não desperdicei muito do tempo que eu tinha. Graças a Deus eu pude estar aí, debaixo dessa unção. Meus pais são pastores há cerca de 10 anos, então também corri essa unção pastoral na minha casa, na minha vida, e se estendeu também sobre a minha. Quando foi, acho que 2013, 14, eu fiz Rema, e depois eu vim para cá. Terminei lá meu curso, né, na faculdade, e eu vim para Portugal. Então, 2014 e 15, eu morei em Lisboa. Passei ali 9 meses fazendo uma pós, foi muito bom. E foi interessante porque foi aqui que eu decidi que eu ia cumprir aquele chamado que Deus tinha para a minha vida. Até a minha vinda aqui para Portugal foi uma certa forma de dar uma fugidinha das responsabilidades e ver o que Deus tinha para mim no modo solo, né? E ali o Senhor fortificou aquele que Ele tinha no meu coração sobre o chamado. E já quando eu voltei para o Brasil, depois de terminar o curso, eu fiz escola de ministros e passei ali uns 2, 3 anos servindo na igreja. E aí eu conheci minha amada, né? A gente já se conhecia, né, há um bom tempo, mas aí foi que a gente decidiu estar junto e a gente casou em 2020. E eu sempre tive esse sonho de estar aqui em Portugal, né? Não tem um chamado específico geográfico, amém? Mas eu sei que por onde eu for, assim como a palavra fala, por onde quer que você vá, pregue a palavra, cumpra o propósito. Oxe, quase que não sai. O propósito que Deus chamou para você fazer, amém? Independente da situação geográfica, independente das circunstâncias, cumpra aquilo que o Senhor te chamou para você, nada mais e nada menos, amém? Queridos, não estar seguindo o propósito de Deus para a sua vida é como um cisco no olho, querido, ou uma pedra no sapato. Você só sossega quando tira. Amém? Você só sossega quando aquela situação está resolvida. Então, querido, de resistir à vontade de Deus, as coisas que o Senhor já te falou, as coisas que o Senhor já te chamou. Ei, está na hora de cumprir, está na hora de começar. Ah, Glefson, já faz muito tempo que o Senhor me chamou para isso ou para aquilo e eu meio que estagnei. Não, eu sou hoje um crente cadeira. Ei, querido, não tem hora para você começar, amém? A hora é agora, amém? O dia do Senhor, ele se chama hoje para nós. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o que é que você faz?
Não endurece o seu coração. Hoje você começa a cumprir. Ah, mas eu já perdi muito tempo. Se preocupa não. Deus é especialista em restituir os tempos que já foram perdidos. Amém? Então não importa seu chamado, que você pense que já ficou para trás, que você já esqueceu. Hoje ouve a voz do Senhor. Hoje ouve o comunicado que Deus tem para o teu coração. E Ele diz hoje para você, ei, eu estou pronto para cumprir aquilo que eu quero na sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. Quem ama a palavra de Deus? Não, acho que você não ama, não. Quem ama a palavra de Deus? Aí sim, começou a amar melhor. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Hoje eu quero falar sobre um assunto específico com você, que é sobre ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém? Muito nós temos escutado sobre a voz de Deus, sobre a direção do Espírito Santo, mas com um viés de ouça a voz do Senhor ou obedeça às direções do Espírito, para que você seja abençoado, e aí o viés vai para a área financeira, o viés vai para a área profissional, o viés vai para um monte de coisa, para a área de saúde. Mas hoje o foco de ouvir a voz do Senhor e obedecer às direções do Espírito Santo é para que possamos permanecer firmes. Amém? Hoje o critério aqui, sabemos que serve para isso também, ser dirigido por Deus, ouvir a voz de Deus. Mas hoje é para você permanecer firmes. Sabe, querido, porque nesses mais de 20 anos aí de igreja, eu já vi muita gente sair, eu já vi muita gente ir para o mundão, eu já vi de tudo. O que você imaginar, principalmente dentro de uma família pastoral, a gente escuta com detalhes as coisas que acontecem. Nos bastidores, às vezes o membro comum da igreja não tem acesso às informações. E a gente, como envolvido, a gente fica muito mais tendencioso a criar uma certa repulsa. Alguém sabe o que eu estou falando? Criar uma repulsa de tanto ouvir as mazelas que há por trás. E eu já vi gente sair da igreja por muitas coisas. E uma delas é ouvir essas coisas e colocar os seus olhos nas ações humanas e não se pautar a vida em Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, e acaba por se desviar. Amém? Não estou tirando a responsabilidade dos ministros, não estou tirando a responsabilidade das pessoas que fazem com que as outras caiam, mas hoje eu quero levantar a bola para você. Amém? Não importa o que as outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer. A ferida, eu entendo, mas hoje você é o ator principal da sua vida, você é protagonista. Amém? Você não é coadjuvante, você não está participando de um filme aleatório, não colocaram uma vassoura na sua mão para você só passar atrás da cena, ou um copo para você ficar tomando alguma coisa enquanto eles gravam aquele ator principal. Não, você é o coadjuvante da sua vida. Então você é o responsável por ouvir a voz de Deus, obedecer e permanecer firme em cima da palavra que Ele mesmo te deu. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou do século vindouro, e recaíram. Amém? Sejam outra vez renovados para arrependimento. Vamos dar uma paradinha aí. Esse é um dos textos mais difíceis, né, do livro de Hebreus, esse trechinho aí. Há dúvidas sobre ele, sobre o que realmente significa. Bem, o que nós sabemos é que existem aí 5 características que definem um cristão, certo? E essas características dizem que se você cumprir esses requisitos como crente e outra vez cair, se afastar, abandonar, o texto vai dizer em seguida, recalcitrar a cruz de Cristo, ter ele por vitupério, ter ele por um nada, por um ninguém, como uma coisa vã. E as características são, a primeira, iluminados. Né? A característica de quem ouviu a palavra, de quem entendeu,
de quem teve a exposição das Escrituras, foi iluminado. Hoje você não está mais nas trevas, amém? E eu acredito que à medida que esses critérios vão avançando, eles vão ficando mais difíceis de serem cumpridos. Eles não são cumpridos pela totalidade da igreja, pela totalidade dos membros, mas eu creio que essas características definem um cristão maduro. E não é para você ficar com medo de cumprir esses requisitos, na verdade é para você buscar e cumprir esses requisitos. Amém? O conhecimento da palavra chama firmeza. Eu conheço e eu pratico a palavra. Não é porque, não, se eu cumprir essas características e depois eu me desviar, tô lascado, como me dizia lá na Paraíba, né? Não tenho mais o que fazer. Não, na verdade você deve buscar essas coisas. A segunda característica, provaram o dom celestial. Bem, esse pode ser tanta coisa. Pode ser os dons, pode ser manifestações do Espírito, pode ser manifestações de poder, pode ser bastante coisa. Para a gente não perder tempo aqui tentando provar o que seria isso, eu tenho certeza que dá para entender a terceira. Se fizeram participantes do Espírito Santo. E aí, queridos, muitos de nós, eu acredito que principalmente aqui no nosso meio, muitos de nós cumprimos esse requisito. Receber o Espírito Santo, ser batizado em poder, ser testemunha de Cristo. Esse, junto com essas outras características, a última é provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro recaíram. Para esse já não há mais arrependimento. Eu sei que é uma coisa muito dura de se falar e talvez muitas pessoas se questionam. Eita, será que muitas pessoas que estão no mundo ou que estão, sei lá, não estão assim com Deus, ficam se perguntando, será que eu estou desse jeito? Querido, talvez a própria pergunta que você faz a si mesmo seja um requisito para dizer que você não se encaixa no texto. Sabe por quê, querido? Porque essas pessoas que se caracterizam dessa forma, elas são deliberadas. O que é uma pessoa deliberada? Ela decidiu, por A mais B, conscientemente, de que ela não quer mais nada com o Senhor. O simples fato de alguém estar se perguntando se ainda pode ser perdoado, será que Deus ainda me ama, será que eu ainda posso viver uma vida com Deus, isso já é uma faísca de arrependimento, de possibilidade de renovo. Amém? Você está comigo? Por que eu estou falando disso? Porque você já viu muita gente sair da igreja, como muita gente entrar. E sabe, querido, eu estou cansado de me questionar até que ponto a igreja vai permanecer no nível que a pessoa se pergunta se vai desviar ou não. Eu estou cansado, nesse tanto tempo já de igreja, de estar avaliando individualmente a vida de cristãos, a gente que participa de liderança, de departamento, e começa a acompanhar muita gente. Eu já vi muita gente querer escorrer nos meus dedos. Eu já vi gente escorrer nos meus dedos para o homossexualismo. Já vi gente escorrer nos meus dedos para a criminalidade, para a morte. No bairro onde eu vivia, eu conto no dedo pelo menos 5 amigos que conviviam na rua que foram mortos na criminalidade. Essas pessoas escorreram, querido, nos meus dedos. E eu fico pensando, vamos lá para dentro da igreja agora. Até quando a igreja vai se comportar de uma forma que a ofensa e a mágoa vão ser senhores sobre a minha vida, ao ponto de determinar se eu continuo ou não o trajeto com Deus? Querido, beleza, houve problema dentro da igreja, houve situações, o camarada sai daqui, não estou me sentindo confortável, pastor, muito obrigado por esse tempo, você vir em tal canto, glória a Deus, aleluia. Está com Deus, tá bem, está servindo, está frutificando lá, amém? O problema é quando ela sai do núcleo e vai para o mundo. Esse é o grave problema. E eu fico me questionando, onde está a maturidade da igreja? Onde está a agressividade da vida cristã para começar a viver uma vida em que o risco de cair tende ao zero? Amém? Ei, querido, você não é mais menino. Eu não conheço, a tua vida com Deus. Talvez você esteja hoje visitando aqui, já esteja recebendo uma palavra um pouco dura. Infelizmente, para mim, o Senhor ele tem me convidado a tratar a palavra
e ensinar ou pregar no ministério, ou do ensino ou da exortação, amém? Ultimamente tem recaído sobre mim esse jugo da exortação à igreja. O que é complicado, porque ou você ama ou você odeia essa pessoa. Mas sabe uma coisa? Fica com raiva de mim, querido, mas ama a palavra. Abraça essa palavra e deixa a tua vida salva no Senhor. Sabe, porque a gente esqueceu que a vida cristã ela é feita de etapas. A gente se foca muito na porta, né? Jesus é a porta. Entre pela porta, vem embora para Jesus, seja salvo, seja cheio do Espírito. Mas nós esquecemos de pregar sobre o caminho, querido. O próprio Jesus fala que o caminho é estreito, amém? E nós precisamos, em um caminho estreito, estar atentos às armadilhas. Por quê? É necessário uma firmeza no nosso coração, uma vez ouvida a palavra, para que ela seja praticada. Ou então, se você não ouve a palavra e a pratica, você vai ser como aquele imprudente. Você nunca vai encaminhar-se para um cristão maduro, onde você se torna mais inabalável. Onde as ofensas já vêm em você e você já tem uma casca mais grossa. Já bate e volta. Você já tem capacidade, às vezes, de até interceptar aquele dardo, aquela situação, lidar melhor. Ou será que a saudação do pastor vai ser sempre um determinante se o cara continua na igreja ou não? Será que, se ninguém nunca mais me visitar na minha casa, isso um dia vai ser determinante para a minha continuidade na igreja ou não? Eu gostaria tanto de servir naquele departamento. Se eu não conseguir isso, até quando isso vai ser determinante para eu continuar na igreja ou não? Mais grave do que continuar na igreja, continuar com o Senhor. Amém? Você está aqui? Amém. Eu sei, fica um pouco calado, mas é assim mesmo, tá certo? Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. No versículo 8 diz, mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E eu fiquei pensando sobre esse texto. Existem dois tipos de terra aqui, amém? Muitas vezes eu pensei que o problema da terra era com a chuva. Porque eu pensava, não, terra é terra, e a questão é a chuva. Se chover bem, aí uma produz e outra não, aí é o problema. Mas se o problema fosse da chuva, a terra ela não era protagonista, ela era vítima. Amém? Se não chover, o que você pode fazer? Como é que uma terra vai frutificar, se não a chuva? Amém? Mas a palavra de Deus fala que o Senhor era tão bom que Ele faz chover sobre justos e injustos, amém? Então o problema não está com a fonte, o problema não está com o regar, o problema está na qualidade da terra. Então existem terras que são boas, que vão produzir a bênção de Deus, e terras que não vão produzir nada além de espinhos e abrolhos, e essa terra está amaldiçoada. Então quer dizer, querido, que na minha qualidade cristã, eu preciso dar conta daquilo que tenho recebido de Deus. Todos nós precisamos dar conta, fazer contabilidade de tudo o que recebemos em nossas mãos, de toda a chuva que sobreveio sobre as nossas vidas. Vai depender de mim e de você. Não é do teu irmão, não é do teu líder, nem mesmo do teu cônjuge. É você que vai precisar dar conta de tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Amém? Então está na hora, querido, de você começar a trabalhar mais a terra. O que é a terra? A terra é o coração. Jesus mesmo ensinou, né? O semeador saiu a semear e começou a jogar sementes. E você deve se conhecer. E tem uma terra que é de qualidade. Amém? Tem uma terra que é de qualidade. E nós precisamos nos tornar essa terra fértil. Essa terra que produz. E hoje, essa questão de ouvir a Deus, obedecer a sua palavra, é tudo o que você precisa para se tornar esse ambiente onde vai frutificar, querido. E quem frutifica, não frutifica para si.
Você já viu uma árvore começar a dar seus frutos, daqui a pouco ela mesmo consumir, abrir uma boca bem grandona e começar as galhas trazer para dentro? Não, querido, a árvore produz para os outros. Amém? Então não fique chateado, moço. Se quando você começar a produzir, as pessoas começarem a receber de você e receber, e você chegar num estado que diz, mas eu só trabalho, ou não, eu só faço aqui as coisas, as pessoas só querem de mim, só querem me sugar, não é? Cara, não existe isso. Isso é sinal de eu não sei como chama aqui, também um monte de gente é brasileiro, né? Também. Isso é maturidade do carbureto, né? Quando você bota a fruta dentro de um fogão, dentro de um negócio para amadurecer rápido, não tem o mesmo sabor, não. Quem já teve a oportunidade de provar uma fruta amadurecida na árvore e a mesma fruta amadurecida no carbureto? É um sabor totalmente diferente. Então, tem aparência de maturidade e, às vezes, até um pouco do gosto, mas não é, de fato, maturidade. Porque acelerou demais o processo e chega na hora de frutificar e está cansado, não entende. A pessoa amadureceu. E como ela amadureceu se ela não entendeu que a vida dela é para os outros? Amém? Vamos continuar lendo. No versículo 11. Vamos ler o 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Gente, olha que coisa preciosa. Eu tinha aqui vários textos para a gente estar trabalhando, mas se necessário for, a gente fica aqui. A palavra diz que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que demonstrasse para com o seu nome. Até aí dá para entender, né? Está feliz com a obra que você tem feito, demonstrado amor ao seu nome. Agora, como é esse amor a Cristo? Como que amou a Cristo? No final do texto diz, no versículo diz, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Cara, então quer dizer que eu servindo aos meus irmãos, servindo na igreja local, servindo dentro do templo, fora do templo, é assim que eu demonstro o meu amor para com o Senhor? Exatamente. Não tem como eu dizer que amo ao Senhor, a quem eu não consigo ver, muitas vezes nem consigo ouvir audivelmente, além da sua palavra, e das direções que vêm no nosso coração. Como que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão, que está do meu lado? Deus decidiu que o amor que apresentemos por Ele seja feito, né, verticalmente, uns pelos outros. Nós queremos demonstrar o amor para Deus diretamente. Deus, te amo, te adoro, te exalto. Muitas vezes com mãos levantadas, adorando a Deus, mas se esquece, muitas vezes, de abaixar a mão, colocar a mão aqui, ó, no ombro do irmão e dizer, eu estou contigo. Eu estou com você. Amém? Então, essa é a forma que Jesus decidiu que Ele queria ser amado. Uns pelos outros. Amem uns aos outros, e assim vocês vão estar me amando. O versículo 11 diz, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. A gente está com um tema bem legal aí, né? Nas quartas-feiras, escatologia. E um dos princípios da escatologia é amar uns aos outros para ter a certeza da salvação até o final. Permanece fazendo aquilo que você já está fazendo, cara. Permanece fazendo. Ah, mas eu não estou vendo honra nenhuma. Eu não estou vendo tapinha nas costas de ninguém, ninguém vem me agradecer. E daí, Jesus diz que aquele que ofereceu um copo de água fria a um dos seus, esse não será esquecido. E o versículo 10 diz que Deus não é injusto para se esquecer de toda boa obra que você realiza. Ei, fica tranquilo. Olha, eu conheço uma história muito boa. E é sobre um casal que morava nos Estados Unidos e eles vão para a África, né?
Isso ali na década de 40, 50. E eles vão para a África evangelizar as tribos e evangelizar aqueles países e tal. E eles passam muitos anos lá. Sei lá, imagine 20 anos. Cumprindo, né? Se comunicando com a igreja local deles através de carta, aquela dificuldade da época e tudo mais. E chega o momento deles voltarem, né? Que eles já estão numa certa idade e que, bem, está na hora de voltar. Enfim. E eles estão lá voltando no navio, e quando estão chegando perto do porto da sua cidade, eles começam a ver um monte de fogos de artifício, né, sendo estourados, aquela coisa bonita, aquela celebração. E o marido olha para a esposa e diz: olha, amor, estão nos esperando para nos receber lá, ó. Eles ficam animados, né? Mas quando eles chegam no porto, eles descobrem que, na verdade, tinha um político famoso no mesmo navio e que os fogos eram para esse senhor lá, né? Então, eles ficam um pouco decepcionados, mas dizem: não, acho que o pessoal está lá embaixo para recepcionar a gente. Então, quando eles descem do navio, que chegam lá no cais, nada, não tinha uma alma para os recepcionar, para agradecer por nada. Aí eles olham para o outro assim, né? O marido já meio desconfiado e diz: não, acho que estão lá em casa, esperando a gente. Ou na igreja que a gente servia, vamos lá, né? Ele chega em casa e está tudo empoeirado, né? E, então eles estão ali, entram em casa e ninguém deu um cheiro, um abraço, uma saudação. Ninguém lembrava nem que eles existiam mais. E eles ficam ali naquela casa e surge uma revolta dentro do coração do marido. E ele diz: quer saber? Para que todo esse serviço? Para que todo esse trabalho? Olha o tanto de anos que a gente se dedicou e não tem nenhum agradecimento. Então o marido, revoltado com Deus, com os homens, com tudo, olha para a esposa e diz: ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus para ver se ele tem uma resposta para essa situação. Porque eu, por mim, eu não quero saber mais de nada. Eu vou dar uma volta para esfriar minha cabeça. E ela diz: tá bem, meu amor, vá que eu vou orar. Então ele vai dar uma volta, né? Então, quando ele retorna à casa, ele pergunta à mulher: e aí, teve alguma resposta? E ela olha para ele sorrindo e diz: tive sim, meu filho, eu tive uma resposta. Sim, e qual foi a resposta? Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. Essa não é a nossa casa. Então, quando você esperar a honra dos homens, das pessoas que aparentemente iriam satisfazer o seu coração, saiba, querido, que a tua honra, ela não chegou ainda no momento certo, no ápice, que é só o Senhor Jesus que pode dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Só Ele pode encher os nossos corações com a honra que é devida, que é merecida. Ah, querido, honra dos homens é bom, é maravilhoso, é importante. É sim, façamos uns pelos outros. Honre uns aos outros, principalmente as pessoas que estão no mesmo nível que você, sabe? Honrar ao pastor às vezes é fácil e por outras vezes é muito difícil. Tanto honre aos seus líderes, tanto quanto honre as pessoas que estão ali no mesmo nível que você, servindo no mesmo departamento, fazendo as mesmas coisas, amém? No mesmo nível de responsabilidade. Saiba fazer essas coisas, mas entenda que não é isso o determinante do bem-estar do seu coração com o Senhor. Você tem algo mais a receber. E está logo ali, amém? Está logo ali, creia nisso. Aleluia. Querido, e nessa questão, né, que eu estava falando com vocês, que ficava me perguntando até quando a igreja vai permanecer nessa ideia de: quando será se eu vou me desviar ou não, se eu vou permanecer ou não? Querido, sabe por quê? Porque tem uma coisa que está faltando no meio do povo do Senhor, que é o temor a Deus. Falta temor na igreja, sabe? A gente ficou muito... A gente virou uma igreja muito do comodismo, sabe? Eu venho para a igreja e eu começo a ver, se fazer uma avaliação, se o louvor é bom, se o som é bom para os meus ouvidos, se aquela menina canta bem ou canta mal. Ixi, essa cadeira, acho que é um pouco inclinada demais, sabe? Eu não gostei muito. Minha costa não ficou muito bem, não. A recepção, não sei. Sei não, vou dar uma olhada. Se o departamento infantil for bom para as minhas crianças, aí sim. A gente entra na igreja como se estivesse entrando no supermercado. O clima, avaliando o clima, é muito frio essa igreja.
Meu Deus do céu! Queridos, nós devemos entrar na igreja pensando em como eu posso fazer esse ambiente melhor, mais agradável. Como a minha vida pode ser gastada aqui nesse lugar. Quando você entrar na igreja de peito aberto para dizer, eu estou aqui para ser ferido, se for necessário. Estou aqui para ser magoado, mas eu permaneço. Essa é a disposição da vida cristã. Sabe que o perdão, a base do perdão, é estar disposto a que a outra pessoa repita a mesma coisa que ela fez com você? É duro, né? Não, mas eu sou crente, mas não sou besta, não. Quem já ouviu isso? Moço, tem hora que você é um besta mesmo. Tem hora que é isso mesmo, sabe? Porque o camarada que diz que bater no seu rosto vira outra face pro camarada dar de novo, é um cabo besta. Mas às vezes o amor, ele tem um tom disso, sabe? Eu te perdoo, e no momento que eu te perdoo, eu estou te dando uma oportunidade de talvez você fazer de novo. Sabe por quê? Jesus, quando estava ensinando sobre perdão, ele diz, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como, ou seja, da mesma forma, do mesmo jeito, eu tenho perdoado os meus inimigos, a quem me tem ofendido, né? Então, vamos lá. O que é que Jesus está dizendo? Pai, é o seguinte, eu te dou a permissão, como se a gente pudesse dar alguma permissão a Deus, né? Eu te dou a permissão de me tratar assim como eu trato as pessoas. Então, se você perdoa alguém, mas diz, eu perdoo, meu amigo, mas não quero ver nem a cara, pode vir pintado de ouro. Amém? Eu não estou dizendo que é para... Você não precisa ficar dentro da casa da pessoa, ser amigo íntimo, mas você tem que pelo menos dar uma chance, uma oportunidade de ser amigo de novo. Amém? Então, se você diz assim, eu perdoo, mas aparta-te de mim, para trás de mim. É a mesma coisa, você está orando e dizendo, Deus, se eu errar de novo, pode me tratar do mesmo jeito que eu tratei Cicrano e Fulano e tal. É assim que você quer ser amado e perdoado pelo Senhor? Então, da mesma forma, do mesmo jeito, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como, do mesmo jeito, eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, toda vez que você for trabalhar perdão dentro da igreja, trabalhar perdão com as pessoas, lembre de que é do mesmo tipo, do mesmo jeito que Deus te perdoa, do mesmo jeito que Deus te ama, assim como eu preciso amar e perdoar também. Mas eu não tenho essa capacidade, não. É impossível que você está falando. Tem sim, moço. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor do mesmo tipo de Deus foi derramado dentro de mim e de você. Então você pode sim. Você pode perdoar o seu pai, a sua mãe que te maltratou na infância. Você pode perdoar uma pessoa que assassinou uma pessoa que você amava. Você pode. Diga, eu posso. Amém? E o perdão é uma decisão. Começa com a faísca e deixa aquilo ganhar força, ganhar chama. Amém? Abra. Acho que não precisa abrir para a gente ganhar um tempo. Eu quero falar um pouco sobre temor, sabe? Porque, por exemplo, se a gente temesse a Deus, a gente tratava os outros bem direitinho. Porque se é assim como, se é relativo, a forma como eu quero ser amado e perdoado por Deus, é como aquele servo que foi perdoado de... Acho que foi aqui, não foi? Que alguém estava falando sobre isso? Acho que foi ontem, né? Acho que foi, né? Que foi perdoado 10 mil talentos e... Camarada, não... O Senhor perdoou ele de uma dívida enorme, ele calculou aí que dava não sei quantos trilhões, podia trabalhar a vida todinha aí, que não tinha jeito. 10 vidas, acaba não pagava. E depois o camarada devia 100 conto a ele. E ele não perdoou, meu amigo, aquela pessoa que o devia de uma conta tão simples. Se for relativo, o que é que aconteceu? O Senhor ouviu a história e disse, ei, mocinho, vem cá, agora você vai pagar. Agora você vai pagar. Então, toma cuidado com as tuas ações, toma cuidado como você trata as pessoas, amém? Por quê? Tem que ter temor ao Senhor.
Ele lidera, Ele governa as nossas vidas. Eu acho que o grande dilema da igreja hoje, queridos, é não conseguir conciliar a sua vida, as suas decisões com aquilo que o Senhor manda. Acho que o problema é que a gente quer demais ainda ter o controle das nossas vidas, sabe? A gente não solta. A gente solta muita coisa. Não, eu solto, Senhor, meus sentimentos. Eu solto minhas emoções nas tuas mãos. Eu solto, Senhor, a minha família. Quero agir, eu solto isso nas tuas mãos. Aí Deus diz, eu estou precisando de um recurso ali, dinheiro. Estou precisando que você abençoe o irmão. Você, eita Deus, ixi. Essa área a gente ainda está tratando, Senhor. Essa área a gente ainda não, né? Fica aquele quarto com a chave fechada. Ei, mas é preciso dar acesso. Porque quem bate a porta e é convidado a entrar, ele quer cear no meio da casa, ele quer andar na casa. Ele quer governar por completo a sua vida, amém? A nossa vida deve ser completamente governada pelo Senhor. Governança de Cristo sobre nós. Sabe, querido, quando nós tivermos temor ao Senhor, nós vamos começar a saltar, sabe? Sabe o que Salmos 34, versículo 11 diz sobre temor? Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, meninos, crianças, jovens, né? Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, já é uma coisa que é ensinada aqui no princípio da vida cristã. Temor a Deus. O que é que diz mais a palavra sobre temor? Isaías 8,3 diz, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Sabe, querido, que falta é essa? Oh, a gente começou a tratar pastor de Senhor e Deus de você. Não que o pastor não seja uma figura de autoridade sobre as nossas vidas. Glória a Deus, querido, pela figura pastoral. Cobertura espiritual sobre nós. Mas nós precisamos, querido, dar razão à nossa fé, reconhecendo o senhorio de Deus. Sabe que se o louvor, o ministro chegar aqui, ou sei lá, em qualquer outra igreja aí, e pedir para ajoelhar, hoje tem uma resistência de pelo menos 70%, 80% da igreja vai ter uma resistência já, nesse negócio de ajoelhar. Ajoelhar é no coração, né? O coração tem 2 joelhos agora, tem perna agora. Não adianta de nada eu ajoelhar também fisicamente e não me prostrar internamente ao Senhor. Mas, querido, ajoelhar ainda é uma rendição física a Deus. Assim como o jejum, né? Eu vou jejuar Instagram, eu vou jejuar redes sociais. Moço, jejum é comida. Né? Comida. Certo? Quando você para de comer, ou o jejum duplo, né? Que é comida e bebida. Quando você para, você está jejuando. Amém? Enquanto você não fizer isso, você está jejuando, não. Você pode estar fazendo qualquer outro tipo de sacrifício, né? De, sei lá, devoção ao Senhor, mas jejuando você não está, não. Amém? O que o jejum faz com Deus? Nada. E conosco, muita coisa. Primeiro que ele revela aquilo quem somos, de verdade. Por quê? Quando alguém está com fome, tem uns que ficam com raiva. Tem uns que ficam introspecto, né? Não falar com ninguém. Falem comigo. Outro dia eu só sou gente depois que eu almoçar. Depois, antes do almoço, não falem comigo. Ó, isso é revelação daquilo do teu caráter que ainda não foi forjado, moço. Aí quando você passa 1 dia, 2 em jejum, aí passa raiva. Outra coisa muito boa do jejum é que o foco aumenta, sabe? Porque enquanto você não está em jejum, você está pensando numa conta que tem que pagar, um negócio que tem que fazer, um compromisso, uma prova não sei aonde, um monte de coisa você está pensando. Mas quando você está em jejum, só existe um problema. É a fome. Então é muito mais fácil lidar só com um problema do que com 10. Amém? Então você fica assim, com o adversário pau a pau. E quando você vence ele, está com Deus, está filé. Agora é comunhão plena ali. Amém? Vamos voltar aqui. Provérbios capítulo 14, 27 diz, o temor do Senhor é fonte de vida
para desviar dos laços da morte. Amém? Por que eu estou falando sobre o temor do Senhor? Eu acho que está perto. Vamos lá. Jesus, ele veio primeiramente como uma figura de cordeiro. Amém? Então, Jesus veio, o cordeiro é morto sem dar um pio, ele aceita tudo na sua morte, porque foi para isso que ele foi chamado. Amém? Essa é a figura de Cristo. Abra comigo em Isaías 9. Isaías 9, no versículo 6. Eu vou lendo e você vai abrindo aí. Vamos lá, simbora. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus, quando vem na primeira figura, ele vem como filho, como uma criança. Né? Ele vem com necessidades, com fome, com sede, sentindo frio, sentindo calor, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de tudo. Sujeito a enfermidades, embora a vida santificada do Senhor, né? Ele crendo em Deus, então ele era um homem pleno. Mas ele era sujeito a todas essas coisas. Ele vem como figura frágil, humana. Aquilo era uma amostra grátis de quem Jesus era. Jesus estava encapsulado aqui, gente, em forma humana, limitado em vários aspectos. Tendo a mente de Deus, mas precisava do Espírito ao seu favor. Jesus era Deus, sempre foi Deus e continuará sendo, mas naquele momento a palavra fala que ele se despiu da sua divindade, né, dos atributos da divindade, para viver uma vida como eu e você, para provar para mim e você que nós podemos também viver uma vida semelhante a ele. Qual era a graça de Jesus vindo, os seus atributos flutuando na terra, nem pisando? Oxe, os doentes só assim, para não precisar nem orar, não precisava fazer nada, e glória e aleluia, e Jesus ajeita na terra todinha, e depois dizer, viva como eu vivi. Tinha lógica? Não, então ele vem sujeito às mesmas coisas, às mesmas situações, e nos chama para viver uma vida semelhante a ele. Mas qual é o ponto aqui? Jesus vem como um cordeiro. E lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, João diz que foi arrebatado no Espírito. E ele começou a ver as coisas que haviam de acontecer no futuro, mas o foco aqui que eu quero dar é a figura de Cristo, a qual ele viu. Uma figura completamente diferente daquele cordeiro, a qual o próprio Joãozinho colocou a sua cabeça no peito dele, fez carinho, né, com Jesus, uma amizade de Torá com Jesus. Então, aqui ele tem uma visão completamente diferente, né, de quem Jesus era. E ele diz no versículo 12, no capítulo 1, versículo 12, diz: Eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça eram cabelos brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Cara, que visão de Jesus é essa? Aquele Jesus que ele abraçava, colocava a cabeça no peito. Agora, quando ele vê um cara, meu amigo, com os cabelos brancos, como uma neve tão forte que era a luz do seu cabelo, os olhos pegando fogo. Meu amigo, é pro cabo correr, meu amigo. Os olhos pegando fogo, saindo uma espada da boca de Jesus. Uma figura de total autoridade, a espada representando o poder da palavra que saía da sua boca. Uma figura tão forte, uma luz tão potente. Quando ele falava, era como um rio, um mar, uma onda batendo, com uma cachoeira caindo, muitas águas, uma coisa absurda. E ele, vendo aquela figura de Cristo, ele cai aos pés dele, como morto. Já não era uma simples presença, na qual ele se encontrava como um homem. Jesus agora se apresenta como o leão da tribo de Judá, reinando. Sabe, querido, esse Jesus, esse governador, que nós ainda não conhecemos dessa forma.
Porque muitas vezes não conseguimos dar a autoridade das nossas vidas a Ele. Porque Ele se chama de Senhor também. Ele não é só o Salvador. Ele é também Senhor, governador sobre as nossas vidas. E nós precisamos conhecer esse aspecto de Cristo, sabe, querido? Porque todo mundo vai passar limpo diante desse homem. Diante desse leão poderoso. Não é o leão da Receita Federal, não. Lá no Brasil, não, viu? É o leão da tribo de Judá. Aquele que vai governar as nações com cetro de ferro. E vai nos posicionar junto com ele, como está sendo ensinado aqui. Ele é o governador, querido. Ei, é esse homem! É esse Deus que governa sobre as nossas vidas. Não é o colega do lado, não. É esse Deus Todo-Poderoso que ganhou autoridade sobre a minha e a sua vida. Não é questão de se eu quero ou não fazer. Eu devo fazer. Uma vez submetido à governança de Jesus e à sua autoridade, ele é o cabeça da igreja. Como que um dedo, uma mão ou um pé vai se movimentar se o cabeça assim não o permitir, querido? Como não? Como assim eu escolher se eu vou fazer ou não a vontade de Deus? É por isso que eu preciso que, né, eu queria que todo meu coração que a igreja saísse dessa fase e fosse para a fase de Jesus, ei, toma aqui um crachá aqui da minha vida, faz como tu quiser. Tem uma sala de controle, fica aí. Tem um trono no meu coração, senta nesse trono, Cristo, e faça como você quiser. Toma a minha vida nas suas mãos, amém? Aleluia! Ó, querido, quando a gente começa a reconhecer a figura de autoridade de Jesus sobre nós e começa a ter temor a Ele, com amor e temor, é as duas coisas, amém? Não vamos também esquecer o lado bom, o lado carinhoso do nosso amado Deus, o desejado das nações. Mas Ele é potente, amém? E quando a gente começa a fazer isso, temer ao Senhor, se aproximar dEle, nós começamos a diminuir, o que eu chamo de diminuir o tempo de resposta. Como assim? Deus pede e tem um intervalo entre o Ele pedir e eu obedecer ou não, né? Não é que eu obedeci ou não. Se Ele pediu e eu ainda não fiz, está aberto ainda. Que o pedido Jesus não vai se arrepender, não. Daquilo que Ele pediu para você fazer. O pedido continua aberto. Então, quando o nosso nível de temor e obediência a esse Senhor, ele aumenta, o tempo de resposta vai diminuindo. Eu queria 1 segundo, que eu acho que mais do que isso, só o quê, sei lá, o pessoal da área de informática aí, um robô, o pessoal de TI, né? Eu queria 1 segundo entre o Senhor pedir qualquer coisa para mim e eu dar a resposta. Uma vez eu experimentei um serviço imediato ao Senhor, e foi poucas vezes na minha vida, eu queria que isso fosse mais rápido. Uma vez que eu estava num ônibus, né, e a menina que estava tentando passar lá, no Brasil tem uma roleta, né? Eu estava tentando passar na roleta e acho que ela procurou dinheiro e não achou. E ficou assim, perdida, né? O ônibus já começou a andar e ela dizia, eu vou descer agora, em movimento mesmo. Então ela ficou perdida e eu me vi saindo da cadeira assim, ó, pegando o dinheiro que eu tinha no bolso e tá pago. Foi uma coisa impossível, sabe? Uma coisa que eu só parei para pensar no que eu fiz depois. É claro que foi uma coisa simples também. Também não é nada demais. Mas eu lembro daquele dia, daquele momento com uma resposta imediata. A vontade e o desejo de Deus. Eu quero diminuir o tempo de respostas entre o pedido de Deus e eu dizer, Senhor, aqui, tome, é seu. O eu considerar nada que eu tenho como meu. Sabe, porque nós somos aqui encarregados. Nós não somos donos daquilo que temos e nem de que somos. Os talentos foram dados para nós ficarmos encarregados dele. Eu não possuo nada que tenho, nada que sou. É tudo dele, é tudo para ele. Toda honra e toda glória seja dada a quem? Ao Senhor. Então, para encerrar, eu acho que está na hora de encerrar. Qual é a dificuldade da vida cristã? E eu tenho uma frase. É a frustração. A frustração de um crente está relacionada com a sua incapacidade de alinhar os seus propósitos aos propósitos de Deus.
Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com base em frustrações, porque nós não conseguimos chegar nesse ponto de consenso. O que Deus diz, eu creio e eu obedeço. Porque enquanto Deus disser, eu mesmo, ainda que eu creia, mas eu não obedecendo, eu nunca vou ter um nível de satisfação. E aí você pode estar correndo atrás de muitas coisas, de tantas situações. E você pode pensar, não, quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Não, aí você tem a casa. Você diz, não, mas quando eu tiver uma família estruturada, meu esposo ou minha esposa, os filhos, aí eu vou ser feliz. Aí você tem essas coisas e você não encontra satisfação. Aí você diz, não, acho que é porque eu não fiz um curso superior, não estudei, eu vou estudar. Aí você vai, faz o curso, termina. E também não encontra satisfação, a satisfação não está ali. Aí você diz, eu vou mudar de país. Aí muda. Aí chega lá e diz, eu acho que lá eu vou encontrar essa satisfação, essa alegria. E quando você chega, você descobre que também não tem esse efeito todo. E é só aí que você descobre que você só vai ser plenamente satisfeito. E não vai viver uma vida frustrada quando você definitivamente alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus. E você começar a cumprir e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim e faça assim como você quiser. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, querido, queria orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, por aquilo que você decidiu nos comunicar hoje à noite, Senhor. Você é um Deus todo-poderoso que governa sobre nós, Senhor. Sabe, Pai, essa noite eu queria ir junto com os meus irmãos dizer para você, Senhor, você é o Senhor das nossas vidas. As nossas vidas ainda te pertencem, Senhor. O controle pode ter sido que por um tempo não estava tão na sua mão, Senhor, mas hoje, queridos, nós fazemos um voto diante do Senhor, dizendo, Senhor, toma as rédeas, toma o controle de volta, Senhor, faça assim como você desejar, que não prevaleça a minha e a sua vontade, mas que permaneça a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração essa noite. Se você desejar assim fazer, faça um voto ao Senhor, de coragem, de voltar a ter as suas ações liberadas e governadas pelo Senhor. Que não seja como eu quero, Senhor, mas como você quer. Que o seu desejo e a sua vontade prevaleça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Porque só você podia fazer isso, Senhor, por nós. E quando definitivamente, Senhor, estivermos flutuando, Senhor, na sua vontade, onde os nossos pés já não tiverem o controle, o contato com o solo e decidirmos realmente ser guiados pela sua onda, nadar ali só com você no Espírito, Senhor, aí sim nós vamos poder viver claramente aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.